Família kármica e família espiritual. A maior soma de problemas da atual humanidade reside nas relações familiares. Muitos são os fatores que determinaram essa situação. Alguns deles residem em conceitos superados, inexequíveis à vida atual. Outros resultam de motivos econômicos e alguns derivam de problemas religiosos. Culpam-se os educadores, os pais, os governos, os meios de divulgação, os traficantes de drogas e até mesmo a farmacologia. Fazem-se análises, formulam-se métodos, mudam-se os sistemas e os problemas mostram claros sintomas de agravar. Entretanto, a família repousa no mais sólido processo da natureza, que nenhum artifício conseguiu ainda superar. Esse fato garante a continuidade de sua existência, e nenhum ser humano foge a esta contingência. Sob o prisma transcendental, a família representa o núcleo básico da escolaridade do planeta, e nenhum espírito pode fugir de suas lições. As dores que isso representa, a começar pelo parto e terminando nas ingratidões, nas traições e até mesmo no fratricídio, são as maiores fontes dos reajustes e de oportunidades evolutivas dos espíritos no caminho terreno. Isso, entretanto, não significa que tais dores sejam insuperáveis ou que o sofrimento resultante não possa diminuir. É apenas necessário considerar o fato transcendente e verificar os motivos pelos quais os espíritos se juntam aqui na Terra. Fatores transcendentes significam o relacionamento de encarnações anteriores entre espíritos que compõem uma família atual. É difícil precisar a origem desse entrosamento. O próprio Evangelho é omisso e apenas nos separa a família kármica da espiritual com uma frase. E Jesus, olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos capítulo 3, versículos 34 e 35. Naturalmente, o mestre quis dar aos circunstantes um sentido abrangente, que tornava parte de sua família todos que fizessem a vontade de Deus, ou seja, espíritos integrados conscientemente no processo de evolução e não somente os que a ele estavam ligados pela consanguinidade. Mas, ao mesmo tempo, se deduz dessa atitude de Jesus que os fatores consanguíneos eram apenas circunstanciais, pois todos que fizessem a vontade de Deus eram seus parentes também. Acrescentemos ao episódio o fato natural de que os membros de uma família tendem naturalmente a deixá-la formar outras famílias e miscigenar o seu sangue, numa cadeia quase infinita que acaba por terminar a humanidade uma série de grandes famílias e, por último, uma só. Disso se conclui que existem dois aspectos fundamentais de agrupamento dos espíritos em trânsito na Terra. Um de origem biológica, consanguínea, e outro de origem espiritual, de sintonia, de afinidade. Assim, podemos com certeza determinar os aspectos kármicos nas relações entre membros da mesma família pela ausência de sintonia espiritual. A sintonia resulta no amor, no afeto incondicional, e sua ausência produz o ódio ou a indiferença. Quando a ausência de sintonia predomina em todo o conjunto familiar, a gente pode defini-la como uma família kármica. Nesse caso, esses espíritos se juntaram apenas no propósito de se evoluírem uns às custas dos outros, cobrando ou pagando dívidas de encarnações anteriores. Como essas dívidas pregressas são limitadas, espíritos avulsos e às vezes apenas fortuitos, terminado o reajuste, acaba também a razão daquela união. Ao contrário, quando os espíritos se unem por afinidade, sintonizando na mesma onda vibratória, a união é duradoura e contínua após o desencarne. Nesse caso, o núcleo familiar serve como a base para a ação dos espíritos que o compõem. Como cada espírito tem seus compromissos individuais, ele pode perfeitamente ter karmas com espírito de outras famílias e se reajustar, sem necessariamente constituir com eles famílias consanguíneas. Como conclusão prática de todas essas observações e vendo a vida como ela é no cotidiano, nós verificamos que, quando as dissensões e as lutas existem no seio de uma família, ela é uma família kármica.
Quando, ao contrário, não existe luta interna, os membros se amam, mesmo que cada um deles tenha sua luta kármica externa, ela é uma família espiritual. Pode acontecer, e acontece com frequência, que na mesma família existem espíritos afins e outros que se juntaram apenas pelo karma. Esse é o caso mais comum em nossa humanidade atual e explica as constantes dissoluções e reagrupamentos de parcelas da mesma família. Uma coisa, porém, é sempre certa e verificável: os laços de sangue não garantem a afinidade nem a sintonia. Outra conclusão que se tira é que o problema familiar deve ser olhado de maneira mais abrangente, evitando-se sempre o julgamento das ações individuais, tomando-se por base a família carnal e dando-se a ela uma suposta sanção divina. É lógico que tudo o que acontece na face da Terra tem um sentido de escolaridade que leva sempre à evolução dos espíritos. Mas assim como ninguém jamais pensaria que uma pessoa deva ser sempre doente ou persistir no erro, é absurdo pensar-se que alguém deva permanecer num contexto familiar, se ele de plena consciência terminou seu reajuste. O problema é de foro íntimo e não de julgamento por um padrão social de referência. Padrões são feitos pelos seres humanos, variando no tempo e na geografia, e não por Deus. Na aula de Tia Neiva, ela nos contou a história de uma família publicada no folheto O Homem de Dois Mundos, que ilustra muito bem esse fato.